Salve galera, boa noite, tudo bem? Bem-vindas e bem-vindos ao canal Afrodito. Meu nome é Renato Gama e eu venho aqui compartilhar algumas reflexões que eu venho tendo em relação ao atual momento político aqui no Brasil. Não são conclusões, são reflexões ainda, mas eu considero pertinente de compartilhar. Bom, desde a soltura do ex-presidente Lula, algumas discussões que estavam adormecidas nas redes sociais vêm aos poucos despertando na militância. Então, eu tenho pensado em relação a algumas coisas que têm sido colocadas, algumas coisas diferentes do que eu vinha pensando até aqui. E, infelizmente, algumas até para pior. Bom, primeiramente é importante frisar que é inegável a euforia, a felicidade, a satisfação, a emoção das pessoas negras que são partidárias ao Lula, estarem envolvidas e enganjadas na sua liberdade e nos próximos passos que virão a partir de então. Né? Acho isso normal, nenhum grande problema em relação a isso. O que tem pegado para mim é uma outra questão. Né? Tem se discutido, inclusive, a questão da síndrome, né, ou do mito de se buscar sempre um herói. E esse herói, curiosamente, tem sido branco nos últimos tempos. E pensando sobre isso, eu fui para além do Lula, porque a intenção do vídeo não é falar sobre o Lula. Mas, assim, trazendo à tona outros personagens políticos que tiveram sua importância em seus respectivos contextos, me parece que o sentimento é o mesmo, e que o sentimento não é só o de herói, é algo que me parece pior. Eu penso se de repente não é um sentimento da busca de um paternalismo branco, a necessidade dessa figura paterna e que é por nós, é pela gente, e que a gente se sente como num corredor, vendados e se apoiando no corrimão, né? E essas figuras não fossem o nosso corrimão, que a gente seguia por eles para poder chegar ao destino que aquele corrimão está apontando para a gente. Bom, dentro dessa figura paternalista branca, me veio nos últimos dias a imagem de Brizola, Fidel Castro, Marcelo Freixo e também o Lula, né? Que a despeito dos seus feitos, cada um na sua época, cada um no seu momento, cada um nas suas circunstâncias, algumas coisas em comum são inegáveis em relação a eles, que é esse sentimento que parece que ele acende de uma maneira que as pessoas negras, não todas, mas as pessoas negras que são empáticas e partidárias às proposições e paradigmas que eles vivenciaram e vivem, se sentem extremamente feridas quando se levanta um debate em relação a eles, em relação à agenda deles. Pessoalmente feridas. Né? E eu trago essa questão do paternalismo branco muito porque, inclusive, muitas pessoas negras consideram o Fidel Castro negro, consideram Brizola negro. Marcelo Freixo eu acho que ainda não, mas consideram o Lula negro também. Que sentimento é esse? Que ele é tão apaixonante, que ele é tão devoto, que ele é capaz de enegrecer aquilo que é branco, aquilo que é visivelmente branco, sabe? Que em qualquer outro contexto a gente não veria essas pessoas como negras. Bom, e aí quando a gente critica, como resposta a gente tem algumas coisas objetivas, né? Do tipo, você está falando isso, mas o panafricanismo e os panafricanistas atualmente não têm feito nada pela comunidade preta. Quem fez foi o PT. Enquanto vocês ficam discutindo na internet, ficam escrevendo livros aí, quem foi dar um prato de comida, quem foi dar uma bolsa, uma assistência, alfabetizar, dar uma moradia minimamente digna, etc. Foi o Lula, foi o PT e tudo mais. Né? Na época e tal, foi o Brizola que fez algumas coisas e por aí vai. De início, quando a gente tem essa resposta, a gente, por mais que a gente não abandone nossos posicionamentos, a gente recebe um baquezinho de tipo assim, pô, é mesmo, como é que eu vou discutir com isso, né? E a gente acaba
desistindo de levar um debate importante adiante por conta de uma resposta pragmática e que inicialmente parece ser propositiva. Afinal de contas, enquanto a gente divaga por aqui, a esquerda está matando a fome do nosso povo. Será que é por aí que a gente deve pensar? Bom, diante desse cenário, cara, eu imagino que realmente é muito complicado e muito delicado você desmerecer isso, porque assim, apesar de eu ter passado dificuldades na minha infância pobre, com restrições alimentares, eu nunca passei fome, nunca fiquei dias sem ter nada para comer. Não tenho ideia do que é isso. Eu jamais também seria insensível de pautar que uma pessoa que vive na fome absoluta deva esperar. Não, aguenta aí, pô, que o panafricanismo tem uma parada melhor para você, entendeu? Aguenta um pouquinho aí, tá? Não é nada de outro mundo, espera um pouquinho que a gente vai resolver o problema. Claro que não é sobre isso. Não é uma coisa insensível, utópica e eu diria até irresponsável a esse ponto, sabe? Mas não fazer como tem sido feito desde a época dos governos em suas gestões até agora, após esses governos, fazer dessas lutas, dessas agendas da esquerda, um fim em si mesmo. Para mim essa é a grande questão. E mais, após refletir sobre esse movimento de, tipo assim, pegar essas respostas e dar uma segurada, eu penso que a gente abre mão de fazer um movimento que eu acho que é extraordinário, que é fazer a pergunta ao contrário. Olha, a esquerda fez isso pelo nosso povo, mas o que será que a gente, enquanto povo preto, teria feito por nós mesmos, dentro de um projeto autônomo, panafricanista, se a esquerda, ao invés de querer criar uma gavetinha para a gente na agenda branca, viesse apoiar o projeto do panafricanismo, entendendo que os negros, que ninguém melhor do que os negros é que sabe qual é a solução para os seus próprios problemas. Como será que os negros do Nordeste, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, nas periferias de São Paulo, do Brasil adentro, afora, etc., estaríamos, se ao invés da gente ter gastado esse mesmo tempo aderindo à agenda da esquerda, se esses mesmos 100, 120, 130 anos, os abolicionistas, liberais, democratas e esquerdistas tivessem, na verdade, aderido à nossa agenda preta, da Frente Negra, do panafricanismo garveísta, né, e assim por diante. Será que nós estaremos iguais em termos de resultados a como estamos hoje, ou pior, ou estaremos bem melhor? E aí eu também aproveito o gancho para trazer a questão para a igreja, porque a igreja também é usada como uma analogia quando a galera preta, uma parte, não é todo mundo, usa os exemplos pragmáticos da esquerda para tentar acusar o panafricanismo e nós, panafricanistas, de inércia ou de demagogos. Afinal de contas, é a igreja e a esquerda que fazem alguma coisa. Então usam como exemplo que a igreja está na cadeia, a igreja está subindo o morro para salvar alguém do abate no micro-ondas, está ajudando que o homem preto pare de bater na mulher preta através dos cultos, o homem preto pare de usar drogas e aí sobra mais dinheiro para poder prover as coisas dentro de casa, né? Para de beber, para de fumar. E aí, por muito tempo, quando a gente acusa a igreja de ser um atraso cognitivo, econômico, social, político e hereditário e geracional para o nosso povo, a gente ouve essas coisas como resposta. Mas quem está lá, pelo menos a igreja está fazendo isso, né? Pelo menos a igreja está fazendo aquilo. E o candomblé? E a umbanda? E os ateus negros? E os judeus negros? E, enfim, rastafaris, etc. Onde estão? E aí a gente, por muitas vezes, se contém nessa resposta por pensar, pô, é mesmo, né? Antes a igreja está fazendo isso do que não está fazendo nada. Só que aí eu pergunto se realmente não é o caso da pergunta ser ao contrário. Porque não se trata disso. Como a questão da esquerda também não se trata da fome e da miséria, das assistências, das políticas assistencialistas que a esquerda faz. Porque também a galera preta que defende isso como argumento, por outro lado, concorda que não se trata do Médicos Sem Fronteiras na África, como não se trata do Greenpeace na Amazônia.
quase todo mundo que é preto e usa esses argumentos tem a clareza de que o Médicos Sem Fronteiras e outras ONGs são um engodo atuando em relação ao nosso povo preto. E aí, qual é o tipo de questionamento inverso que eu proponho, que eu tenho pensado a respeito disso? Será que ao invés da gente pensar na dimensão do menos um homem preto agredindo uma mulher preta, menos um homem preto ou mulher preta fumando e cheirando e perdendo dinheiro, ou sendo preso, ou estando em situação de rua, ou indo para o micro-ondas, será que a pergunta não é assim, se ao invés da igreja, mais uma vez, criar um projeto, entre aspas, para que as pessoas negras se sintam contempladas no cristianismo, como é que o povo preto estaria se o cristianismo e as igrejas tivessem aderido ao que nós, negros, africanos, desde os tempos remotos, determinamos que é o melhor para a gente, inclusive do ponto de vista espiritual? Será que estaremos na mesma proporção de melhorias e avanços? Será que estaremos piores? Ou será que, indiscutivelmente, nossa situação estaria melhor? Não sei como, mas melhor. Afinal de contas, é muito fácil falar que a esquerda ou a igreja estão servindo um prato de comida, dando um teto. Mas o que é? Mas ninguém questiona, e agora estamos questionando, o que é um prato de comida e um teto perante ter roubado da gente um continente, perante ter roubado da gente plantações e gados. Entregam para a gente um copo d'água, querem que a gente fique satisfeito com isso, mas não querem discutir a partir da causa, que foi ter tirado da gente rios e oceanos. Então, enfim, resumindo, os brancos, seja através da igreja ou da esquerda, nos induzem a pensar que a análise e a reflexão devem começar a partir da casa, da bolsa, da limpeza em relação ao uso de substâncias tóxicas, da alimentação que nos é servida, e não a partir das plantações, das terras, dos rios, mares e oceanos que nos foram roubados. O que é um copo d'água perante um oceano? O que é um prato de comida perante uma plantação? O que é uma casa perante hectares e hectares de terra perante um continente? O que é uma bolsa perante a riqueza que a gente possuía natural no continente africano? O que é um rearranjo familiar perante a harmonia familiar e comunitária que a gente possuía? Quando os brancos fazem isso com a gente, levam a gente a ver a questão a partir do copo d'água, do ganho do copo d'água e não a partir da perda do oceano, eles querem que a gente enxergue o copo d'água como causa e não o copo d'água como consequência. Quando eles querem que a gente olhe para o sertão do Nordeste, as pessoas pretas que lá estão tendo a sua fome minimamente saciada, saindo da linha da miséria, e a água jorrando no Nordeste, eles querem que a gente olhe para isso como uma causa, uma grande causa. E não que essa miséria que assolou e assola o sertão do Nordeste, a Baixada Fluminense, as periferias, elas são uma consequência da colonização desses mesmos brancos que hoje se oferecem como solução para o nosso povo. Por fim, será que a pergunta não está nesse lugar? E mais, os pretos que estão nas igrejas, são eles que estão subindo o morro, são eles que estão na cadeia, são eles e elas que estão nas praças públicas, nas ruas e nos trens. Será que a igreja não está levando os créditos? A igreja é a instituição, não está levando os créditos por uma coisa que não é a igreja que faz na sua agenda, mas que são as pessoas negras que se organizam a partir da nossa própria cosmogonia preta africana, que o Cheikh Diop traz na unidade cultural da África Negra, em relação à nossa xenofilia, ao nosso modo festivo de vida. Será que isso já não é nosso, dado por sermos negros? E a igreja, que está na garagem ou no quintal de uma favela, é só um nome que leva os créditos indevidos de um feito que não é cristão, mas de um feito que é preto? Enfim, se a gente carece de uma referência paternalista preta, não que ser paternalista seja algo saudável, mas se o nosso povo está buscando uma referência paternalista branca, onde será, o que fizeram e o que estão fazendo com as nossas referências paternalistas pretas, ou com as nossas referências paternais pretas? Enfim, são estes questionamentos que eu gostaria de deixar, essas reflexões que eu gostaria de fazer. Muito obrigado, meu nome é Renato Gama e até o próximo vídeo no canal.